Olá, muito bom dia. Chegando a partir de agora aqui na TV Costa Norte, Sala de Imprensa. Aqui todos os dias com você nesse horário ao vivo e a cores, hein? Na TV onde você se vê, a nossa TV Costa Norte. Das 10h30 às 11h30 eu faço companhia para você aqui na nossa telinha. Trazendo aos amigos telespectadores, internautas, notícias, acontecimentos, fatos da nossa região, que interessam a nossa região, ou mesmo a nossa cidade, especificamente a nossa Bertioga, caçulinha do litoral paulista. E você sabe muito bem, nos acessa por meio do canal 48.1 HF Digital, isso mesmo, hein? A imagem cada vez melhor chegando aí na telinha da sua casa. Ou se você preferir, no seu celular, no seu notebook, aonde você estiver com os seus aspectos ligados à internet, você também nos acessa pelo Facebook, facebook.com/Sistema Costa Norte de Comunicação. Um dos Facebooks mais acessados de todo o litoral paulista, hein? Fruto aí de um trabalho sério, com responsabilidade social, jornalismo, com credibilidade, o que nos faz um dos Facebooks mais acessados de toda a Baixada Santista e região metropolitana. E por meio do Facebook você também pode interagir com a gente, mandar sua perguntinha, tirar sua dúvida. Ou ainda, se você quiser, nós temos um outro canal para você interagir conosco. E como eu sempre falo para você, né? Você vai se sentir juntinho comigo em mais uma edição do Sala de Imprensa. Já está aí na telinha da TV, é o nosso WhatsApp. O WhatsApp da TV Costa Norte, 13996661000. Você também pode aí mandar a sua pergunta, querer tirar a sua dúvida sobre a pauta do dia e vai estar aqui comigo juntinho nesta programação de hoje, que fala de um assunto muito interessante, hein? Um assunto da vanguarda, afinal de contas, hoje em dia a internet, ela faz parte do nosso dia a dia, já não é mais um luxo, já não é mais um passatempo, ela é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho e nós vamos falar sobre esse tema, algo ligado às vias da internet. Vamos falar da iBox, um serviço aí de proteção para quem tem aí o sistema de roteamento de internet. E conosco aqui nos estúdios da TV Costa Norte, meu amigo Jailson Teixeira, que também representa essa empresa, vai falar um pouco sobre toda a parte técnica da iBox. Vou tirar as minhas dúvidas e com certeza as suas também, e saber como isso pode fazer parte do nosso dia a dia, como isso pode, de uma forma mais segura, nos ajudar a navegar pelas ondas da net, porque pelas ondas da net você está ligadinho no Facebook, né? Então vamos saber a partir de agora com o Jailson como funciona toda essa logística da iBox. Jailson, obrigado pela presença, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez à Sala de Imprensa, agora falando de um tema totalmente diversificado, essa questão aí desse serviço de roteador. Vamos falar um pouquinho sobre essa iBox. Bom dia, Jailson. Bom dia, Magri. Bom dia aos amigos telespectadores do Sistema Costa Norte de Comunicação, todos os internautas também que nos acompanham aí pela internet. E por falar em internet, hoje o tema é muito pertinente ao assunto, como bem disse aqui. Exatamente, meu amigo Sérgio Magri. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse sistema que tem criado muitas expectativas nas pessoas, tanto para residência quanto para comércios, que é um sistema de proteção à rede Wi-Fi, que enquadra as empresas e residências na lei do Marco Civil da Internet e também a forma de remuneração. Como é que as pessoas hoje estão tendo renda, liberando simplesmente pelo fato de compartilhar a sua rede Wi-Fi. Exatamente, Jailson. E você sabe muito bem, você também é uma pessoa que hoje vive em torno da tecnologia, basta ver aí prestando, né, a sua representatividade junto à iBox, você sabe que hoje a internet ela é a base de tudo. A pessoa que fica sem uma internet, que ela fica sem uma comunicação nas redes, nos sites, ela fica meio que isolada do mundo, até pela falta do tempo de estaticamente estar sentado frente a uma TV, como nesse momento algumas pessoas, claro, nos assistem pela TV, mas eu tenho certeza que a grande maioria está ligadinha pelo Facebook, não só por sermos um dos Face mais acessados de todo o litoral paulista, mas assim, como qualquer um Facebook, ele é sempre muito acessado, ele é sempre muito bem visto, então as pessoas querem se atualizar. E a internet é o canal instantâneo. E como é que a iBox funciona nesse sentido, com essa proteção que você já deu aí, é a sua primeira palavra aí na abertura do programa? Bacana. Então, como é que funciona? O iBox, ele é um roteador inteligente. Esse roteador, ele protege a rede Wi-Fi por quê? Normalmente a pessoa já tem lá um roteador que libera o sinal. Sim. Mas quando normalmente as pessoas liberam esse sinal, elas liberam de uma maneira vulnerável. Porque na maioria das vezes elas liberam com a senha. Ela tem dá a senha de acesso para as pessoas acessarem. Exatamente. Mas a partir do momento
que as pessoas fazem isso, as empresas fazem isso, elas tornam a sua rede vulnerável. Por quê? Não tem como se ter um controle do que as pessoas estão acessando. Quais são os sites que essas pessoas estão visitando? Verdade, verdade. Né? E hoje não é muito comum de se noticiar, porém, a gente vê aumentando dia a dia o número de crimes cibernéticos. Sem dúvida. Pessoas que fazem o mau uso da internet, né? E o que acontece? Com essa tecnologia, a gente protege as redes desse tipo de ataque, desse tipo de procedimento dentro da rede Wi-Fi. Por quê? A partir do momento que a pessoa conecta o iBox na sua rede, ele vai preservar o sinal que a pessoa já tem de internet, aquele sinal de Wi-Fi. Ele é mantido. Ele é mantido. Certo. Porém, ele é preservado para um acesso interno das pessoas e ele libera um sinal alternativo para que os visitantes tenham acesso. Os visitantes não mais vão acessar direto o Wi-Fi da residência ou do estabelecimento. Ah, entendi. Eles vão acessar um sinal alternativo liberado pelo próprio iBox. Pelo próprio iBox. Aí ele pode, quer dizer, o iBox, ele não restringe determinados canais de internet que as pessoas, né, frequentam, visitam, navegam e coisa e tal. Ele abre um anexo, um sinal anexo, para que essas pessoas possam entrar e aí sim façam uso da forma que queiram, mas não pelo original sinal lançado pelo roteador do iBox, é isso? Exatamente, exatamente. E aí entra a questão de segurança. Por quê? A pessoa, ao acessar, ela vai fazer um check-in. Esse check-in, ela vai visualizar uma publicidade de 15 segundos, que aí entra na questão da remuneração, que nós vamos falar um pouquinho também. Tá. Ela vai visualizar, em seguida, ela vai colocar lá o seu nome, vai colocar lá o e-mail e vai colocar um telefone. Essa pessoa, ao fazer isso, ela fez o check-in, ela já pode habilitar, acessar, navegar à vontade, porém, esses dados, segundo o que determina a lei do Marco Civil da Internet, eles vão ficar armazenados durante 5 anos os dados de navegação. Obviamente, ele é de uma maneira... Então alguém vai ter todo o histórico do que aquele tal cadastrado, ele entrou naquele Wi-Fi paralelo. Isso, ele fica preservado, esses dados. Obviamente, esses dados eles são preservados em sigilo, Sim. Porque até para questão da... Para resguardar também a privacidade da pessoa que utilizou o Wi-Fi, do tal estabelecimento, enfim, de onde for, né? Que é o que acontece já em muitos mecanismos aí. É que o iBox criou esse sistema porque muitas pessoas até não sabem da existência dessa lei. Entendi. Não sabem do risco que correm ao liberar o Wi-Fi. É muito comum hoje nos comércios, né? Nos estabelecimentos comerciais. Sim, aí você chega lá, muitos deles já têm afixado, inclusive, uma placa, sinal Wi-Fi grátis, Wi-Fi liberado. Verdade. Não tem nem senha. Sim. Mas eles não sabem que estão tornando a rede vulnerável por esse motivo. Porque as pessoas estão acessando e eles não conseguem ter esse controle. Mas qual é a vulnerabilidade, na verdade? Porque as pessoas, por exemplo, entrou um cliente, um suposto cliente que entrou para usar a rede Wi-Fi, aí vamos supor que ele vai hackear os dados bancários de alguma pessoa por meio daquele sinal de Wi-Fi. Sim, entendi. Ele vai praticar ali um crime cibernético. A empresa... Com o sinal de uma outra. Com o sinal de uma outra. Porque o que fica registrado é o IP. Ah, sim. E o IP, qual é o IP que fica registrado? É o IP do dono do estabelecimento que está liberando o Wi-Fi. Porque ele simplesmente foi um intermediário, né? Exatamente. Agora, isso quer dizer que o proprietário, que o empresário, ele vai sofrer todas essas consequências, ele vai poder depois juridicamente comprovar que é um estabelecimento comercial, Sim. que ele liberou, que são clientes, mas o que acontece? Ele pode evitar esse tipo de dor de cabeça. Sim. Porque a partir do momento que esses dados estão armazenados, se surgir qualquer necessidade, é só solicitar, a empresa identifica de onde surgiu aquele ataque, por aquele intermédio crime. daquele paralelo, né? Exatamente. Porque aí é individualizado. Exatamente. E a pessoa, quando faz o cadastro, ele faz uma vez só ou ele precisa toda vez que ele for nesse tal lugar que é o gerador, onde tem o iBox, se cadastrar para entrar no Wi-Fi? Porque isso também é muito comum, né? Você vai num lugar, você pega a senha lá e tal, normal. Aí você, ao sair da área do sinal, você desliga até o Wi-Fi, volta para os teus dados e tudo mais, falando se de celular. Aí você sai. Quando você retorna um mês depois, 15 dias depois e tal, nesse mesmo lugar, você sabendo que ali você já utilizou a rede da casa, do estabelecimento, de onde for, você vai no Wi-Fi, você liga, aquilo vai processar automaticamente
o chamamento daquela rede. E como você já estava cadastrado, que você acessou via uma senha, entra direto. É dessa mesma forma ou não? Ou você tem toda vez que você estiver num local onde tem o iBox, você tem que fazer um novo cadastro? Muito boa pergunta, Magri, porque essa é uma dúvida que as pessoas têm, porque hoje é muito comum a pessoa entrar no estabelecimento, usar o Wi-Fi e depois ela não necessariamente precisa entrar no estabelecimento, mas se ela estiver do lado de fora acessando, ela vai estar navegando já, porque ela está dentro de um raio, Exatamente. E nesse caso, o check-in ele dura 24 horas. Então a pessoa fez um check-in de 24 horas. Vamos supor, por exemplo, no restaurante. A pessoa foi lá, ela almoça diariamente naquele restaurante. Ela fez o check-in. Se ela for lá, por exemplo, um restaurante que serve almoço e jantar, ela foi almoçar, a hora que ela for jantar, ela não precisa fazer novamente check-in, porque está dentro desse período. 24 horas. Agora, no dia seguinte, a hora que ela for almoçar, ela vai fazer novamente o check-in, que é justamente para se ter esse controle. Para poder armazenar Mas é fácil, de forma precisa. O controle também ele é independente do gerador. O controle é independente do gerador. Eu posso chegar mesmo do lado de fora então do estabelecimento, faço lá o check-in e estou dentro da rede de novo. Exatamente, porém essa rede está protegida, porque você vai fazer o check-in, então você passou pelo procedimento de segurança e aí dali, se acontecer de usar qualquer site inapropriado, na verdade quem vai responder é quem está utilizando isso. Claro, você é identificado, Exatamente, será identificado. Agora, uma outra questão também, o porquê a importância desse check-in ele ser feito diariamente, ter um período de 24 horas. Porque esse check-in, ele gera uma remuneração. O Wi-Fi, cada vez que a pessoa libera o sinal de Wi-Fi, quando existe um acesso, vamos supor, nós instalamos o iBox aqui, aí vieram pessoas e acessaram. Cada acesso vai gerar uma remuneração. Como é que isso funciona? Até para as pessoas entenderem aí, quem está nos acompanhando. O sinal está lá liberado, é feito um sinal aberto, as pessoas chegam lá, ele já vai identificar Internet Free iBox. Quando a pessoa clica, ela vai fazer um check-in e vai aparecer uma publicidade. Tem várias empresas que já fizeram parceria com a iBox, estão fazendo a divulgação. Grandes empresas do nosso país, como por exemplo, posso citar algumas? Pode. Como por exemplo Magazine Luiza, como por exemplo o Mercado Livre já faz divulgação também conosco, lojas americanas. Que já têm a parceria com a iBox. Empresas que já fazem a divulgação. A divulgação. Como é que isso funciona? Por exemplo, hoje é muito comum todos os meios de comunicação, as mídias sociais. Quando nós entramos lá, nós assistimos várias propagandas, várias publicidades. Né? E no iBox, como é que isso funciona? É a publicidade única. Aparece uma única vez quando a pessoa vai fazer o acesso. Então, por exemplo, a pessoa clicou lá em logar na rede. Vai aparecer lá uma imagem e vai aparecer um cronômetro de 15 segundos. A partir do momento que a pessoa assistiu aquela publicidade, automaticamente já acredita um saldo para o dono do iBox, para o local onde está o aparelho. Entendi. Já acredita. Sim. Aí, às vezes a pessoa, mas qual o valor que isso gera? Esse valor, ele é variável, né? Mas hoje, o mínimo, né, que o sistema já entregou para as pessoas que aderiram ao iBox, o mínimo é de 12 centavos por acesso. Né? Porque a empresa tem um mecanismo, tem uns cálculos que a empresa faz para poder distribuir isso, e depois eu vou falar um pouquinho disso. Eu trouxe aí uma imagem que ilustra bem essa parte, que nós vamos falar sobre isso aí. Entendi. Interessante, então. Quer dizer que a pessoa que contratar o serviço do iBox, dependendo dos seus acessos, via os acessos que ele fornece a terceiros por intermédio dessa banda paralela, ele passa a receber, porque todos vão, de uma forma direta, ter acesso, antes de qualquer navegação, às publicidades. É isso? Exatamente. E aí vai computando. Mas quantas são no total, Jair? Se a pessoa abre lá o negócio do iBox, faz o cadastro, aí daqui a pouco ele fica meia hora vendo publicidade, lá passa 1, passa 2, passa 50 e o cidadão não consegue acessar. É obrigatório essa passagem dos patrocinadores? Olha, muito bem também, muito bem lembrado, que é uma dúvida que as pessoas costumam ter também. Até para a pessoa não ficar eternamente vendo publicidade, que existem, a gente vê, né, em determinados, principalmente, você vai entender muito bem isso, em determinados aplicativos do nosso celular, seja pelo Google Play ou então pelo
o Apple Store, Sim. alguma coisa assim, né? Que eu não sei muito bem os nomes, as nomenclaturas são meio, enfim, só para você se localizar. Você baixa um aplicativo e ele vem com publicidade. Ele é gratuito, tem a versão paga, mas na gratuita você vem com publicidades e é o que te estimula a fazer a contratação do pago para evitar publicidade. Certo, isso aí, olha o seguinte, qual que é a vantagem então da Ybox? A publicidade ela é única, é apenas uma propaganda de 15 segundos que a pessoa vai visualizar e depois ela não precisa se preocupar, ela vai navegar à vontade. Certo. Qual que é a grande diferença hoje? Por exemplo, igual você comentou, dos aplicativos, hoje nas mídias sociais é muito comum. Também. Você entra, e qual que é a diferença, Magri? Quando a pessoa entra, por exemplo, numa mídia social, ela não entra para ver propaganda. Lógico. Ela entra porque ela quer conteúdo, ver conteúdo, quer ver outras coisas. Quando a pessoa entra para assistir, por exemplo, um vídeo, assistir outras coisas, elas querem ver o conteúdo. Elas não querem ver a propaganda. Porém, quando ela está em casa, ela tem o acesso à internet, ela colocou lá, é algo que está disponível para ela, isso incomoda. Agora, a partir do momento que a pessoa ela não tem o sinal de internet no celular, ela chega no local onde disponibiliza para ela de forma gratuita esse sinal. É gratuito. A contrapartida dela é simplesmente assistir uma publicidade de 15 segundos e depois poder navegar à vontade, para a pessoa é um benefício muito grande. Sim, porque claro. é apenas 15 segundos. E agora, por que isso atrai tanto a atenção das grandes empresas? Então. Né, para poder anunciar na Ybox. Claro. Porque essa publicidade, ela não pode ser pulada, como acontece em muitos locais. Claro, a pessoa por 15 segundos ela é obrigada a acessar aquele conteúdo da publicidade. Exatamente, ela está vendo. Ou seja, então, essa entrega da publicidade é garantida a todos os anunciantes. E ela é rotativa. Porque eu entro no estabelecimento X, faço o meu cadastro, entro lá com o meu login, tenho acesso à rede, e logo me vem uma publicidade. Aí, 10 minutos depois vem você, faz o mesmo procedimento, tem acesso a outra publicidade. A publicidade é rotativa, para não ser sempre a mesma. Que nem vocês estão, exemplo, Mercado Livre. Está lá, é um patrocinador. Aí eu acesso, vem o Mercado Livre para mim. Já não vai vir para você. Deve vir outro. Algo dentro de um rotativo, que é o que deve estimular as pessoas a investirem na publicidade. Sim. É aleatório isso também? Então, como é que acontece? Isso vai acontecer de maneira aleatória. Porém, o que a empresa está fazendo? Que esse serviço é algo muito recente. Sim. A empresa ela começou em agosto do ano passado, mas ela fez testes durante um grande período para poder entregar o melhor para o cliente. Claro. Então, depois... Ela começou a entrar em atividade, vai fazer 90 dias. É pouco tempo. Agora, o que ela está fazendo? Ela está incorporando o número hoje de aparelhos distribuídos por todo o Brasil, né? E hoje esse número está crescendo a cada dia, porque realmente é um serviço diferenciado dentro da proposta, essa proposta que a empresa está trazendo, que lá fora já é muito comum. Existe uma outra empresa lá fora que já está em 3 continentes com esse serviço. Então, em 2 anos a empresa cresceu demais. Sim. E isso a Ybox está trazendo aqui para o Brasil hoje, porque o objetivo são 3. Né? Primeiro, a questão da segurança, que isso é muito importante. E já tenho informações que a partir do próximo ano as pessoas vão começar a cobrar mais na efetividade dessa lei por conta do número de crimes cibernéticos. Tá. Então é importante as pessoas já se atentarem a isso, já ficarem por dentro de como isso funciona. A questão é uma demanda social, porque o objetivo da empresa é alcançar o maior número possível de pessoas com Wi-Fi gratuito, porque hoje em dia, como você falou muito bem no início, hoje a internet é algo imprescindível, todas as pessoas usam no dia a dia, então isso é muito importante. Vamos fazer o seguinte, Jair, um pequeno intervalo aqui na programação do Sala, daqui a pouco a gente vai falando um pouco mais da Ybox, quero saber da sua história, de onde onde atua, como faz, inclusive para fazer o contato, né, empresas ou particulares, se ela está aberta a tudo e a todos, enfim, vamos falar um pouco mais sobre essas atividades da Ybox aqui na nossa sala de imprensa. E você, portanto, fique aí, nos acompanhe rapidinho, estamos de volta. Já de volta, então, aqui na telinha da TV Costa Norte, a TV onde você se vê, né? E hoje falando aí de internet, falando de vanguarda aí na tecnologia, de net e tudo mais. Vamos falando da Ybox e o meu amigo Jailson Teixeira, versátil Jailson Teixeira, também agora envolvido aí diretamente na área
da internet, essa modernidade aí da informação instantânea, está aqui conosco falando sobre esse novo produto. Eu vou até pedir para a produção, se puder já dar um enfoque especial aí, direto, um fechamento da câmera no equipamento, tá? Esse aí é o iBox. Está meio fora do projeto aqui, meu amigo João. Se a gente pudesse fazer um pouquinho mais, mostrar o aparelho, né, como um todo aqui que está na nossa mesa, a gente já dá uma recapturada nessa imagem aqui, mostrar o aparelho. É pequenininho, né, Jailson, o iBox? Sim. Estou vendo ele aqui, ele é um aparelho pequeno e, no entanto, poderoso. É um filtro, né? Você estava me explicando aqui no intervalo do programa que o iBox nada mais é. Como é que é, João? É só o branquinho. Não, é só o equipamento como um todo. Ah, desculpa, João. Tá aí. Alguns dados técnicos aqui também. O programa é ao vivo desse jeito. A gente interage com a produção, eficiente produção da TV Costa Norte aqui nos favorecendo para levar a melhor imagem para você, até para a gente mostrar o que nós estamos falando. O iBox, que trabalha na verdade, olha, agora sim, hein? Agora deu para ver mais nitidamente o que é o equipamento. É uma caixinha pequena, né, Jailson? Sim, exatamente. É um filtro. E nós costumamos falar, é uma caixinha de soluções. Sim. Né? Porque justamente, ele é um filtro por quê? Na verdade, às vezes a pessoa fala, isso aí é só eu conectar, então eu tenho a internet lá, eu vou usar ele como um roteador principal, vou usar ele como modem, vou usar... Não. Ele, na verdade, a pessoa vai conectar no roteador que ela já tem no local. Ou seja, a pessoa já libera um sinal de Wi-Fi. Exatamente. O que ela vai fazer agora é proteger esse sinal que ela está liberando. Exatamente. O entendimento é esse. O estabelecimento ou particular que já tem a sua internet, já tem o seu roteador, já tem o seu modem, ele acopla, na verdade, o Wi-Box e aí ele passa a fazer esse serviço de filtro. Exatamente. E uma outra questão também que as pessoas às vezes falam, olha, mas e como é que vai ficar o sinal da minha internet? Vai cair meu sinal, minha velocidade? Vai... Exatamente. E o que acontece? Ou vai ampliar, né? A pessoa pode, estou pondo um equipamento lá que vai melhorar ainda mais o sinal. Será que esse iBox aí, ele fortalece o acesso, o sinal? Porque eu vou estar roteando, e se eu estou roteando tem que ter uma internet boa, né? Sim, estável. Exatamente. Então, na verdade, o que acontece? Ele não altera em nada a internet que a pessoa já tem. Uhum. Porém, como funciona atualmente já, por exemplo, na residência ou no estabelecimento. À medida que muitas pessoas se conectam ao mesmo tempo, aí vai depender de qual é a velocidade de internet que a pessoa tem lá. Independe então do aparelho. Ele não interfere na velocidade rápida, média ou fraca da geração de sinal. Sim, exatamente. Agora, a vantagem que se tem, por exemplo... Hoje, eu cito bastante as empresas, porque é onde tem local que tem grande público rotativo de pessoas. Exatamente, não há dúvida. Por exemplo, a pessoa tem lá um sinal liberado mediante a senha. Essa pessoa, quando ela começa a liberar por senha, ela está liberando a internet dela como um todo. Sim. Então as pessoas começam a dividir. Tem 2 pessoas, dividiu ao meio. Tem 4, dividiu ali, tem 25% para cada. Então ele vai dividindo isso. Agora, quando a pessoa conectou lá o iBox na rede, vamos supor que, às vezes, qual é a questão? As pessoas, nas empresas, elas têm sistemas do caixa, sistema de monitoramento de câmeras, tem uma série de sistemas que precisam ser preservados. Né? E quando a pessoa conecta lá o aparelho, ela vai preservar aquele sinal dela, vai preservar uma parte daquele sinal e ele vai liberar uma outra parte para que as pessoas tenham acesso. Então ele vai dividir, né, Jailson? Ele vai dividir, porém... Mas não vai ficar menor o sinal disponível para o usuário? Ele vai ficar menor, porém a empresa ela vai ficar com um sinal exclusivo para ela. Por quê? Hoje, quando a empresa libera, de qualquer maneira ele fica menor. Tudo aquilo que você está dividindo, ele vai diminuindo. É verdade. Agora, a diferença é que quando a empresa fornece por senha, fica menor, inclusive o dela que está protegendo o sistema. Tá certo. E o iBox, ele é originário de onde, Jailson? De que localidade? Onde é a matriz? Existe uma sede fixa ou é também virtual? Afinal, tem muita empresa hoje que trabalha de forma virtual, né? Sim. Mas eles têm uma representatividade física, algum lugar específico para as pessoas, assim... terem, né, pelo menos dados sobre aquilo também que estão contratando e como você falou, já que o objetivo é a segurança, é todo um crivo, todo um filtro, as pessoas também sempre têm que estar resguardadas do que está colocando dentro da sua empresa, até mesmo como um intermediador da liberação do sinal, né?
Com certeza, com certeza. Sim, a empresa ela tem 3 escritórios hoje no nosso país. A sede é em Campina Grande, na Paraíba. Ela tem também escritório em Pernambuco e tem também aqui em São Paulo. Né? Então, inclusive nesse... Nordeste e Sudeste. Nordeste e Sudeste. A princípio, acredito que o objetivo da empresa é... E hoje tem uma média já de... Bom, é uma empresa nova, né? 3 meses em ação. Sim. Um período de estudos e tecnologia, né, e tal. Mas hoje ela já está em quantas localidades do país, Jailson? Olha, a título de estado, você tem uma ideia? Ela já tá. Olha, não tenho precisamente esses números, mas acredito que em estados ela já tem todos. Todos? Todos os estados. Por quê, Magri? Ela usa um mecanismo de trabalho que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, que é o marketing. Tá. O marketing de rede. E isso faz com que isso seja distribuído de maneira mais rápida. Ela expande de maneira mais rápida. E o que acontece? Até pensando nisso, hoje já são quase 15 mil aparelhos distribuídos pelo Brasil. Bastante. Né? Bastante 3 aparelho. meses? Exatamente. E isso está crescendo de maneira exponencial, porque é muito rápido. Geralmente focado para a empresa, né, Jair? Focado para a empresa, na verdade, assim, ele é focado para empresas e residências. Ele não é exclusivo de empresas. Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam na residência para preservar os dados e se nós pararmos para fazermos contas dos acessos, mesmo se a pessoa colocar numa residência que não gera tantos acessos, por exemplo, se ela gerar 5 acessos diários, no período, uma licença, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que uma licença ela dura 5 anos. Tá. E essa licença de 5 anos, em 5 anos, só com publicidade, com os anúncios que as pessoas estão vendo, com 5 acessos por dia, em 5 anos ela fez mais que o dobro do valor que ela investiu nessa licença, com 5 acessos dias apenas. Então, para as empresas que têm uma rotatividade maior, ela consegue ampliar muito esses valores, continuando fazendo aquilo que ela já faz atualmente, que é fornecer internet para os seus clientes. Exatamente. Acaba saindo um serviço de proteção gratuito até, né? Exatamente. Porque pela rotatividade, principalmente de determinados locais que têm muito acesso via Wi-Fi liberado, né? O sinal liberado, ela acaba recompensando o investimento. Exato. E ela já acaba se tornando um ativo. Ela Sim, se torna um ativo da empresa. Exatamente. Então porque ela começa a gerar renda. Além e como isso aí é feito? Como é que essa contabilidade é feita? Por quem é feita essa contabilidade e essa prestação de contas? Certo. Isso é feito, isso é tudo muito, muito, muito simples e tudo muito transparente, porque isso aí nós temos acesso tudo através de um escritório virtual. Por esse escritório virtual, a gente consegue identificar todos os acessos que estão fazendo na nossa rede. Aparece lá qual é o acesso, qual foi a propaganda que a pessoa assistiu, qual foi o horário e qual foi o valor de cada usuário? De cada usuário. E de quanto em quanto tempo esse mapa é desenhado ou é diário? Ele é instantâneo. A partir do momento que houve uma nova conexão, você pode clicar lá no botão atualizar, que aparece no seu escritório virtual, ele já contabiliza automaticamente, já vai aparecer lá o valor que subiu pela publicidade. Mas se a pessoa acessar não diariamente, não periodicamente, né, por período, e sim mensalmente, a empresa também não vai ficar atenta a isso, uma empresa aí de multifunção e tal. Ela vai ver isso aí uma vez por mês, o resultado, foi um fechamento, dá para ter acesso? Sim, na verdade fica todo o histórico, ele fica ali para Ele não vai limpando, só mantendo do dia, né? Não, ele tem lá, inclusive tem uma área no escritório virtual, que é a área de extrato. Nesse extrato é como um extrato bancário. Sim. A pessoa vai ter acesso ali, tudo, né? ele vai ter acesso põe o período. Exatamente. Coloca o período, ele filtra ali qual é o período que ele quer visualizar, ele quer mensurar, ele quer ver quanto gerou para ele de renda durante aquele período em específico. Ela consegue ter todo esse controle. E financeiramente, Jailson, é acessível? A pequena, média, a microempresa? Vamos falar até em tom de empresa, né? O particular também, claro, evidentemente pode até se interessar. Até porque, como o Jailson explicou, tem aí uma compensação mediante o número de acesso. Independente de ser acessado pela mesma pessoa, ou tem que ser acesso diferente, Jailson, a rede? Não, ele pode ser acessado pela mesma pessoa diariamente, pode ser acessado por pessoas diferentes, na verdade... Se a pessoa acessar 5 vezes, ela já está dentro daquela logística. Não dentro do mesmo dia. Por quê? O check-in ele dura 24 horas. Sim. Até para oferecer para as empresas uma garantia de que esse serviço está sendo muito bem entregue aí para a questão de visibilidade. Sim. Porque as empresas, quando elas pagam por visualização, né, e aí é onde se chegam nos números de comissionamentos, qual é o número que cada pessoa ganha pela publicidade que aparece, é justamente baseado nisso. É nessa entrega
que é feita. Então as empresas elas começam a mensurar isso também mediante a retorno, obviamente, né? E a publicidade ela precisa ser o mais eficaz possível. E isso faz com que as empresas permaneçam anunciando, faz com que elas intensifiquem a sua divulgação e faz com que cada pessoa que tem o iBox ela passe a gerar cada vez mais renda. O que é mais difícil, vender o iBox ou vender o anúncio? Na verdade, o anúncio é a própria empresa quem vende. Na verdade, as pessoas que têm o iBox não precisam se preocupar com isso. Sim, claro, né? claro. Mas, por exemplo, Estou dizendo hoje... num cômputo porque acaba unindo as duas partes, Sim. né? O usuário, aquele que gera o sinal com filtro e aquele que, na verdade, anuncia e fica esperando, como você bem falou, o retorno daquela publicidade que se torna obrigatória de 15 segundos, que ele acessa e depois vai para suas atividades dentro do roteamento. Exatamente. E hoje a procura é grande pelas duas partes. Tanto para aderir, para ter o iBox, Sim. e também para anunciar. Entendi. Por quê? Justamente por conta dessa entrega, que ela é precisa. As pessoas não podem, por exemplo, pular uma publicidade. E tem também essa questão do check-in durar 24 horas. Ou seja, a mesma pessoa, ela não vai ficar lá gerando, apertando, acessando toda hora para poder ficar gerando renda. Sim, então, porque senão... a empresa ela tem essa segurança. Ela lógico. pode investir, pode fazer a sua publicidade, porque vai ser muito bem entregue e é muito eficaz a forma com que a empresa entrega essa publicidade. E ambas as partes podem fazer a procura por meio dos escritórios ou tem um canal mais instantâneo para a pessoa conversar com algum representante da imprensa virtualmente mesmo, né, pela internet, para fazer a contratação do serviço. Já que teoricamente, né, como você falou nesse momento, existem apenas 3 pontos, aí Campina Grande, Recife, Pernambuco, creio eu, né, e São Paulo, né? Exatamente. Então, a pessoa consegue... Como é que ela faz isso? Tem um valor dessa licença que é de R$ 699, válida por 5 anos. Não tem mensalidade, não tem anuidade, não paga mais nada. A licença é válida por 5 anos. A pessoa recebe um aparelho incomodato. Esse aparelho, ele é... Esse aqui, né? Exatamente. Recebe o iBox, esse aparelho vem incomodato. Se acontecer qualquer coisa, principalmente aqui na nossa região, com muito raio, muitas coisas... Aí, se queimar, né? Se queimar, a empresa substitui o aparelho, então sem a pessoa custo. não precisa se preocupar, sem custo, porque ele vem incomodato. E justamente essa é uma garantia que nós temos também, legal. Isso é muito legal, porque se nós tivéssemos que comprar o aparelho, ficaria ruim. Justamente por isso. Custa mais, né? Exatamente. E também, se acontecesse qualquer coisa, teríamos que comprar novamente. E não é o caso. Então a gente fica 5 anos de uma maneira tranquila. E como é que funciona isso? Essa licença tem o valor de 699, mas... Como a empresa ela usa a modalidade de marketing de rede para fazer a sua expansão, então cada vez que a pessoa adere através de uma indicação, ela ganha R$100 de desconto. Então essa licença ela fica por R$599. Ah, entendi. Interessante também, né? Mais um atrativo, mais um benefício para aqueles que já estão participando do projeto, indiquem, colaborem e estimulem a empresa a ampliar ainda mais a sua rede de sinais aí, né? Oferecidos por meio desse roteamento aí com filtro. Agora eu te pergunto, essa publicidade ela segue de uma forma macro? A publicidade que eu vejo estando em São Paulo é a mesma que eu vejo estando na Paraíba? Porque às vezes é assim, o meu negócio, a minha empresa, ela é situada em Santos, por exemplo. E eu quero atingir um público que esteja dentro do meu raio de alcance. O que adianta eu ter uma pessoa lá na Paraíba? Se eu tenho um restaurante, por exemplo. Eu tenho um restaurante, o cara não vai vir de lá para cá só para experimentar a minha gastronomia, concorda? Com certeza. Como é que funciona essa logística? Ela é padrão, ela é aleatória nesse sentido? Ou o cidadão que está lá nas terras de Pernambuco vai ver o que eu ofereço aqui? Ou eu posso direcionar, olha, eu quero fazer a publicidade, pago o meu XYZ, mas eu quero que ela circule na Grande São Paulo, por exemplo. E Baixada Santista, evidente, né, se eu estou em Santos. Isso aí é muito importante porque atualmente todas as publicidades elas estão sendo
mostradas nível Brasil. Macro Por quê? São empresas que trabalham e atuam a nível Brasil. Mas ela é aberta a empresas de médio e pequeno porte ou não? Sim, também é aberta. Inclusive a empresa está estruturando um grupo de revendedores que eles vão poder vender e a empresa vai começar o quê? Regionalizar a publicidade. Na e vai verdade começar a segmentar. era esse tema, né, que eu quis abordar. Exatamente. Então ainda não está disponível, até porque até então os primeiros anunciantes aí são de nível globalizado, né, em território nacional. Exatamente. Mas vocês já pensam na possibilidade de regionalizar? Já está, inclusive, a estrutura, ela já existe. Agora, o que está fazendo? Porque o que acontece? Como a empresa, ela está recente no mercado, por exemplo, se nós fizermos aqui em Bertioga, vamos abrir para o mercado para mostrar publicidade em Bertioga. Quantos aparelhos nós temos em Bertioga? Será que é viável para o anunciante divulgar nesse momento? Exatamente. Então, o que a empresa está fazendo? Ela está fazendo de uma forma macro agora, porque ela pega nível Brasil. Porque nível Brasil, se nós olharmos que tem quase 15 mil aparelhos distribuídos e dentro desses aparelhos cada um tem um número X de acesso, que isso é muito variável, de repente pessoas que têm na residência tem lá 5, 10, 15, 20 acessos diários, né? Agora tem pessoas... menos, né? Ou menos. De repente a pessoa tem lá 1, 2, é o dela e o de outra pessoa. Dela. Agora, também tem o caso de empresas que já têm 50, 100, 200 acessos. Claro. Tem pessoas que já estão fazendo parcerias em outros locais, onde já está sendo instalado em estações de ônibus. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também, então, se isso é levado às instituições, às associações, quem pode participar, órgãos públicos também podem contratar. Vamos saber disso já. Então vamos aproveitar, já estamos chegando aqui ao final do segundo bloco, meu caro Jailson Teixeira. E no terceiro a gente vai mostrar umas imagens que nós já temos aqui, a produção já deixou no ponto, falando aí dessa logística, dessas atividades e da versatilidade e da parte de marketing. É isso, Jailson, que nós vamos falar no próximo bloco? Exatamente. Vamos mostrar o iBox como uma grande oportunidade de negócio. Tá certo. Então fique aí conosco, rapidinho a gente está de volta falando hoje sobre o iBox, que é, sem dúvida nenhuma, uma proteção no fornecimento de internet, hein? Já a gente retoma com a nossa programação. Já de volta então aqui na nossa sala de imprensa, hoje com o Jailson Teixeira, que está aí representando a iBox, que está aí com uma tecnologia de vanguarda aí até para assegurar os acessos de navegação na internet, seja no seu comércio, seja na sua residência. E a gente tem algumas imagens, já como estamos no último bloco, vamos acelerar um pouco o processo, mostrar aí algumas ilustrações aí ao nosso telespectador, ao nosso amigo internauta. E então, João já colocou no ponto, esse aqui é uma primeira imagem que você selecionou, que se trata... Exatamente, isso aí é a abertura, né? Que é o iBox conectando você ao que importa. Porque quando a gente falou da internet, isso é algo imprescindível hoje. Então é conectando a pessoa à internet, que é aquilo que hoje em dia é um facilitador aí para todas as pessoas, né? Tá certo. Na imagem seguinte, João, muda para nós, por favor, olha lá. Ó. Essa daí, ele mostra, isso aí normalmente é um adesivo que nós fixamos nos locais. Onde vocês já fornecem, exatamente. Né? Tá. Então o que acontece? Olha lá, ó, Wi-Fi grátis para despertar o interesse das pessoas. Aí tem lá qual é o nome da rede que vai aparecer para as pessoas e faça o check-in e conecte-se. Ali mostra o passo a passo de como a pessoa vai fazer. Primeiro, ela vai identificar a rede, ela vai assistir essa propaganda, vai inserir os dados e vai navegar à vontade. Tá certo. Então fica muito bem explicado, ilustrado para os estabelecimentos que já têm o iBox. Exatamente. Né? Olha só. E aí fala do investimento, aquilo que eu falei, ó, de R$ 699, o que inclui? Aí tem todos os tópicos que inclui aí, que vai ativar a conta, vai ter ganho com publicidade, vai ter ganho com indicação, vai ter ganho por indicações esse ganho de investidores aí é algo que a empresa mudou. Tá. Né? Mas isso daí é o sistema do marketing que a gente trabalha no negócio, que é algo bem interessante. Tá certo. Mais uma imagem. Isso daí é para ilustrar, ó. Isso daí a gente começa, por exemplo, como que fraciona esse valor? Ó, tudo que a empresa arrecada com a publicidade, olha lá, 60% é seu, ou seja, da pessoa que tem o iBox, 30% ele é distribuído em rede e 10% ele fica, somente 10% fica para a iBox. Tá, sim. 90% ela distribui entre as pessoas. Bacana. Uma forma de estimular mesmo, né, a propagação. Exatamente. Agora... Olha só, e também com a publicidade
Toda a publicidade que acontece nos Y-Box das pessoas que você indica para fazer parte, 10% do valor daquela publicidade você ganha e 5% mais 4 pessoas ganham. 5% totalizando 20 com teus 10, 30% que é distribuído aí dentro da tua rede, da tua equipe. Entendi. Mais alguma imagem? Isso daí, ganhos por indicação. Como é que funciona? Por exemplo, no sistema de marketing, a empresa ela disponibiliza um valor, um percentual, para pagar comissionamento para a gente fazer essa expansão, para fazer essa indicação. Por exemplo, no caso da indicação, a empresa disponibiliza 45% do valor da licença para distribuir entre as pessoas que estão fazendo essa expansão. Por exemplo, a pessoa que você indica, você ganha 25% do valor, ou seja, R$150 por indicação de adesão. Sim. O segundo nível, quem é o segundo nível? Eu indiquei você, por exemplo, E você eu já indicou indiquei um terceiro. É o segundo, é o meu segundo Em cima nível. do terceiro você também Aí tem ganha, na verdade, assim, ganha pela adesão. Então, porque a empresa separou 45% e ela vai distribuir para 5 pessoas ali. E quando 5 pessoas vão fazer parte desses níveis, então a empresa vai distribuir esses valores, né? 45% do valor da licença, ou seja, olha lá, R$150, depois 60, depois 30, 18 e R$12. Então ela vai distribuir entre as pessoas que estão fazendo essa expansão, que hoje é muito mais eficaz para a empresa e ela consegue alcançar um número muito maior de pessoas do que fazendo outro tipo de divulgação. Interessante, é bem interessante. Agora... Isso daí é só uma simulação. Por exemplo, para a pessoa ter uma ideia. Vamos supor, às vezes a pessoa fala, mas eu preciso conhecer muita gente para eu fazer isso? Não necessariamente. Olha lá, se a pessoa indica 5 pessoas, ela vai ter um ganho de R$750. Se essas 5 pessoas, elas indicarem 5 cada uma, você já tem mais 25 pessoas no segundo nível ali. Então já te gera um ganho de R$1.500. Aí essas 25, cada um indica mais 5, você entende que vai se tornando, vai ampliando esse crescimento. É uma rede, vai acontecendo, exatamente, ela cria uma rede e essa rede ela vai te gerar remuneração e por isso que ela vai se tornar um ativo para cada uma das pessoas que aderirem. Por quê? Entendi. Porque com isso ela vai estar sempre ganhando durante 5 anos, depois podendo fazer a renovação e continuar ganhando aí com aquele trabalho que foi feito. Interessante e chega a ser até estimulante para as pessoas que já fazem parte, porque vai que o exemplo que você deu aqui na última imagem é um exemplo padrão, mas vai que de um desses 5 iniciais, o cidadão lá enfia só ele mais 20, foge daquele crono mais e o rendimento ainda é muito maior. Você está arriscado, embora você pode não ter por base um leque muito grande de futuros, né, participantes, mas um dos que você pode indicar pode ter aí uma gama de pessoas muito maior do que você imagina, né? Exatamente. E aí foge daquela padronização até para muito mais, né? Porque não existe um limite de indicações, né? E hoje isso vem se tornando cada vez mais comum no nosso país, lá fora é muito comum, inclusive o marketing de rede. O marketing de rede lá, ele nos Estados Unidos, por exemplo, ele representa 30% do PIB americano, marketing de rede. Quer deixar um telefone aí, Jailson, até porque a nossa produção já havia pedido no intervalo, para a gente ir passando aqui no transcorrer desse último bloco. Você fala aí pausadamente, a Italine está lá ligadinha na produção, já vai guardar de cabeça, vai anotar e vai passar para a nossa técnica fazer o GC, para as pessoas que têm interesse aí em fazer parte, você que vem sendo um contato, aí um representante da empresa aqui na cidade e na região, para eles poderem propagar um pouco mais aí, com certeza, a sua fonte de contato. Isso. O meu número para contato, né, que também pode entrar em contato por meio de WhatsApp, o DDD é 13 98113 1131, né? 13 98113 1131. As pessoas podem entrar em contato aí por meio do WhatsApp, podem estar esclarecendo dúvidas, inclusive as pessoas que forem da região e precisar de uma visita, nós levamos o aparelho, mostramos funcionando para a pessoa ver na prática como é que tudo isso acontece, né? E também nós, apesar de estarmos aqui em Bertioga, atendemos aqui a região, nós atuamos no Brasil inteiro, né? Inclusive tem pessoas, acredito, da equipe que está lá em Pernambuco assistindo a gente, que é pessoa da equipe que eu já tenho uma equipe sendo expandida aí, como a gente já trabalha. Já na telinha do contato do Jailson. Isso aí para facilitar. Muito obrigado pela eficiência da equipe, né? Então
E muitas pessoas pelo Brasil inteiro já aderindo, e nós estamos fazendo esse trabalho de expansão, mesmo daqui a gente consegue fazer esse trabalho. Se eu tenho uma matriz, eu posso usar o meu iBox para as filiais dentro do mesmo contrato ou não? Eu tenho 10 filiais, eu contrato o teu serviço, eu posso expandir nas filiais? Sim, pode. Na verdade, você pode utilizar quantos aparelhos forem necessários, porém, quando as empresas... Mas com o mesmo aparelho, eu estou dizendo. Não, com o mesmo aparelho não. Por quê? Porque ele vai ser conectado e ele vai atingir um raio ali de sinal. Né? Então, por exemplo, você não consegue com o mesmo aparelho estar em vários lugares. Em você 10 consegue, estabelecimentos exatamente. diferentes. Aí você vai ter vários equipamentos, mas tem algum plano para isso também? Existem planos aí específicos. A gente tem como montar uma estrutura que os aparelhos, quando são pegos aí em maior quantidades, a gente consegue ter um valor reduzido para esse tipo de necessidade, para atender. E esse aparelho ele se adequa em qualquer tipo de fornecimento de sinal de internet, Jailson? Tipo Brasil Telecom, que é muito lá do Norte e Nordeste, e as demais que vêm e mais populares pelo Sul-Sudeste, como Claro, Vivo, TIM, Oi e por aí afora? Sim, na verdade o que Isso acontece... independe, né? Isso independe. Por quê? Porque ele não está diretamente ligado ao fornecimento da internet. Ele está pegando um sinal que já existe um sinal de rede Wi-Fi no estabelecimento local. Né? Exatamente. E ele é conectado naquele sinal, fazendo essa divisão, protegendo aquele que já existe e liberando o sinal alternativo para as pessoas. Interessante. Então, porque em qualquer localidade do país existe a eficiência da funcionalidade do aparelho do iBox, né? Exatamente. Então, em qualquer lugar do país que a pessoa tiver, ela vai ter esse serviço sendo oferecido aí da melhor maneira possível. E nós temos pessoas já no Brasil inteiro, já disponíveis para poder atender. E se de repente a pessoa estiver acompanhando de vários lugares agora pela internet, que nós temos pessoas de vários lugares nos acompanhando aí, né? A princípio, aqui no Brasil só nós estamos atendendo com o iBox, mas quem sabe futuramente aí vamos estar expandindo também para fora. Tá certo. O nosso Fernandes Zacarias está ligado lá, hein? Se ele está na net, que tá um iBox, hein, Zacarias? Uma boa opção, hein? Bom dia, Sérgio Magri, Jailson Teixeira. Excelente semana a todos. Pode ser conectados para você utilizar as redes sociais para fazer o login, para marcar onde você está, pois poderá utilizar a sua localização? Não, na verdade, o que acontece? Esse sistema de conexão ele é um pouco diferente, né? Existem equipamentos que fazem isso. Por exemplo, a pessoa vai lá e faz um login, né? Agora, é isso mesmo que o Zaca perguntou? Isso. Aí o que acontece? Grande abraço para o amigo Zacarias. Um abraço, Zacarias, nosso querido amigo, companheiro. Grande amigo que acompanha sempre, o Zacarias está sempre ligado aqui no programa Sala de Imprensa. Tem um pé em Bertioga, né? Tá lá em Mogi das Cruzes, mas o coração do Zaca ainda está por aqui. Tá faltando o Zacarias voltar com o seu excelente trabalho como fotógrafo. Eu contratei o Zacarias uma oportunidade, né, particularmente. Acompanhei o trabalho profissional dele ao longo de tantos anos aqui na nossa imprensa local. Mas é um profissional de excelente gabarito, ágil, habilidoso, preocupado com a qualidade daquele produto que ele está te fornecendo. Parabéns, viu, Zaca? Profissional de primeira linha mesmo. Está fazendo falta aqui em Bertioga você por aqui. Com certeza, meu amigo. Um abração para você, cara. Então, é o seguinte, Zaca, respondendo aí a tua pergunta. Esse aparelho, na verdade, ele não vai solicitar um check-in para a pessoa para identificar o local onde a pessoa está. Por quê? Existem alguns serviços oferecidos nesse sentido. Mas o que eu venho conversando com alguns comerciantes que têm esse serviço, é um serviço muito bom, inclusive, também que gera isso, é que, por exemplo, eu falo por mim, Magri, quando eu chego, por exemplo, no local, eu sou uma pessoa mais reservada no sentido de expor os locais onde eu frequento, estou com a minha família. Sim. Então eu não gosto, por exemplo, de publicar. Entendi. Assim como muitas pessoas não gostam. Exatamente. Agora, quando elas chegam em estabelecimentos que isso é um fator sine qua non, ela precisa fazer, senão ela não acessa, né? Então acaba inibindo a pessoa ao acesso. Ela acaba não conectando, né? E eu já ouvi isso por parte de algumas pessoas. Não, se a pessoa não fizer o check-in, ela simplesmente não acessa. Não vai acessar. Né? Aí, na nossa tecnologia é justamente para evitar esse tipo de situação. A pessoa, ela vai poder, né? Ela vai fazer um check-in que é somente para preservar ali os dados. Mas isso não vai te dar o ponto de localização. Não dá o ponto de localização. Até porque as pessoas
que gostam de fazer isso, evidentemente, ao se conectarem, elas já vão fazer por conta. Elas não precisam nem ser direcionadas para fazerem isso. Porque normalmente a pessoa que gosta de fazer isso, ela vai estar lá no local, ela vai fotografar, vai expor nas redes sociais. E isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Assim, aí é uma questão de... É uma particularidade. Exatamente. Né? E às vezes até uma questão de necessidade, de poder fazer a exposição ou não. É caso a caso, né? Isso, tem pessoas que gostam e até inclusive que trabalham com Agora isso. eu te pergunto, já estamos praticamente chegando no final do programa, hein? A gente, de fato, é um assunto bem diversificado, né? Com um universo bem amplo, então tem bastante conteúdo a dizer. Agora, o iBox, ele é fornecido apenas para iniciativa privada, pode ser feito voltado para a rede pública, prefeituras e demais órgãos públicos, setorizados ou não? Como é que funciona isso? Pode haver esse interesse? Existe a capacitação de um pequeno aparelho desse, por exemplo, fornecer a proteção de rede para, digamos assim, um paço municipal? Um equipamento só será? Pode ser, né? Então, depende do órgão fornecedor, né, do sinal. Exatamente. O que vai depender ali é o Geralmente sinal, é um só, hein? E o que acontece? O que vai depender também é a questão do alcance. Por quê? Esse aparelho, isso dados do fabricante. Ele pode atinge pegar um raio de 500 metros quadrados, então é porém, isso é em campo aberto. Agora, por exemplo, você pega um paço municipal, onde são várias salas, são vários locais, são muita interferência. Tem muita interferência de sinal. Então, esse sinal ele não vai chegar com aquela qualidade para as pessoas. Porém, lá mesmo, hoje, da forma com que eu acredito, né, eu não conheço muito bem essa parte ali, como é que é feita a estrutura, né, física lá dos sinais que são liberados atualmente, mas eu acredito que eles têm vários roteadores espalhados nos lugares, ou repetidores, né? coisas verdade, nesse sentido. Verdade. Entendeu? Então, por exemplo, mas o que pode se fazer, inclusive a empresa, ela já tem esse equipamento, tem um novo equipamento que já vai ser lançado no mercado já, ele tem um alcance maior, uma capacidade maior e também tem uma terceira opção que é justamente para, por exemplo, órgãos públicos, empresas de grande porte que tem um número muito grande aí de pessoas. O que vai fazer? Por exemplo, de repente tem alguma empresa específica ou algum órgão público que gostou dessa oportunidade, porém ela quer fazer uma publicidade própria. Então vai ser possível, vai ter um plano específico para atender essa demanda, onde as pessoas vão ter todo esse controle e vão poder determinar quais serão as publicidades que serão mostradas ali. Porém, essa daí elas não terão, por exemplo, o ganho de acesso. O ganho por acesso de conexão, porque a publicidade vai ser delas mesmas. Mas elas podem utilizar isso para fazer campanhas, para fazer informativos, para fazer várias coisas aí dentro do estabelecimento comercial ou do órgão público. É parte daquilo que você falou no último bloco, a questão de regionalizar, aí já não é nem regionalizar, é setorizar. A mídia, a publicidade de 15 segundos que é inserida assim que o login é efetivado, né? Exatamente, mas isso dentro de um plano diferenciado, né? Ele não é, por exemplo, dentro desse plano que nós falamos. Então, um ano já prévio de política, daqui a pouco tá cheio de política, né? Aparecer com a carinha lá no 15 segundos. Não, mas aí eles vão ter que ficar atentos aí com a legislação. Não, sim, eu fiz assim uma alusão, mas é algo que evidentemente nem compete, né? Sim. Porque já é uma mistura de estações e tal, e a gente sabe muito bem que a finalidade é comercial, é divulgar produtos, serviços, até que venham assim a ser também de interesse daquele do usuário do iBox, né? Com certeza. Inclusive, Marco, por falar em serviço de interesse, aproximadamente 20 dias atrás eu estive em Caraguatatuba. Sim, você né? comentou comigo. Tem o pessoal em Caraguatatuba fazendo trabalho, um abraço para o Fábio, para todo o pessoal da equipe aí que está espalhado aí pelo Brasil. Mas eu tive com o Fábio em Caraguatatuba e nós conversamos lá com o Budu, na Associação Comercial de Caraguatatuba. Inclusive, a Associação Comercial ela já aderiu ao iBox. Por quê? A sede da associação. A sede da associação. Mas qual que é o objetivo da associação? Expandir para os comércios. É levar segurança para os comércios. Sim. Porque como é algo pensando nesse sentido da segurança, então a associação viu a importância disso, viu também a qualidade do serviço que é oferecido, eles já aderiram e hoje eles já disponibilizam lá para os comerciantes de Caraguatatuba. Quando esse serviço for um pouco mais propagado, Jailson, a empresa é nova aí, né, em atividade e tal, nesses
nesse território nacional, por meio dos estados aí onde ela tem sede, eu acho que vai servir até como um órgão inibidor, né? A pessoa chega no estabelecimento, vê que o serviço ele tem um roteamento meio que monitorado, aquela pessoa que vai querer utilizar aquela internet vai ficar até com o pé atrás de fazer qualquer tipo de procedimento errôneo por meio daquela internet fornecida. Sim, exatamente. Ele vai inibir as pessoas que já estão chegando com outras intenções. Exatamente. Né? Então ele vai inibir esse tipo de acesso. Legal. E esse é o objetivo. Entendi. E bem bacana isso, viu? Um serviço de vanguarda aí. A gente está chegando já no final do programa, na verdade já estamos aqui nos acréscimos, né, do Sala de hoje, conversando com o Jair sobre as atividades aí, a versatilidade, as vantagens da Y-Box, que já está disponível para você. Deixar na telinha mais uma vez, João, o contato do Jailson para as empresas, para as pessoas mesmo particulares que tiverem aí interesse em obter mais informações sobre esse produto, fornecimento do produto. Jailson tem bastante conteúdo, pode até explicar mais detalhadamente passo a passo, né, Jailson? Com certeza, de acordo com a demanda de cada um. Exatamente. Jailson, obrigado pela presença aqui, sempre bom você aqui conosco, falando sempre com grande propriedade sobre os temas os quais você aborda aqui comigo, né? A gente já teve outras avaliações, outros programas com outros enfoques, mas sempre bom. Sucesso para você e que o Y-Box aí venha para Bertioga e tenha uma representatividade também aqui na nossa cidade, que vai favorecer muito comerciante, a muitas pessoas também, né, em suas residências aí com qualidade e segurança na expansão do seu sinal de internet. Obrigado, Jailson. Muito obrigado, Magri. Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite. Agradeço aqui ao Sistema Costa Norte de Comunicação, né, que está sempre com portas abertas aqui para nós trazermos os assuntos relevantes da nossa cidade e de toda a região. Então, obrigado pela receptividade de cada um dos profissionais e quero aqui me colocar à disposição para todos aqueles que ainda por algum motivo ficaram com alguma dúvida, querem saber de algo mais detalhado, por favor, pode entrar em contato. Nós entraremos aí, nós tiraremos todas as dúvidas, iremos até você para mostrar na prática como funciona e o nosso objetivo é justamente isso, é levar segurança, levar uma rentabilidade e para as pessoas, inclusive, Magri, nessa onda de desemprego que tem, claro. Isso é uma grande oportunidade de renda para as pessoas. Pode ser uma renda extra para aquelas pessoas que já têm as suas atividades, como também pode ser uma renda para aquelas pessoas que não estão exercendo uma atividade hoje. E existem alguns mecanismos para que isso aconteça. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ver a melhor forma para você fazer parte com a gente da Y-Box. Tá certo. Então, com as palavras do Jailson Teixeira, representante da Y-Box aqui na nossa cidade de Bertioga e também na região, a gente encerra o nosso Sala de Imprensa de hoje, agradecendo aí a sua atenção, a sua companhia. E amanhã estou de volta, hein? 10h30 da manhã, com assuntos como o de hoje, sempre do seu interesse. Uma ótima tarde a todos. Até lá.